Saudações a todas e a todos. Nosso assunto da aula de hoje é sobre a Guerra Fria. Então, é chamado a Guerra Fria porque foi um movimento, ocorrido após consequência da bipolarização pós Segunda Guerra Mundial, o mundo capitalista e o mundo socialista, que vai ter aí os seus desdobramentos até os anos 90, final do século XX, século passado. Partilho com vocês o PowerPoint para a gente já, nessa primeira parte da Guerra Fria, conversarmos um pouco mais detalhadamente do que se tratou esse advento histórico, né? O título aí está falando a Guerra Fria e a coexistência pacífica. O que nós queremos dizer com isso? Que a partir daí foi impossível haver um conflito militar entre potências socialista e capitalista, porque um advento ocorre aí que é a questão nuclear. Nós vamos falar sobre isso, né? Os Estados Unidos domina, a partir de 1945, a energia nuclear e faz a sua primeira bomba atômica, as suas primeiras são lançadas em cima do território japonês, especificamente sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, inaugurando agora um novo tempo nessas relações de conflitos militares, bélicos, né? Porque logo em 48, final dos anos 40, a União Soviética também já dispõe de bomba atômica. Nos anos 50, a China, a Inglaterra, a França, mais posteriormente a Índia, o Afeganistão, o Paquistão, Israel, se tornam potências nucleares, né? De forma que não pode haver mais guerra, porque senão, então, embora os conflitos existam, não pode haver um conflito militar, porque senão a população, a raça humana será destruída junto com o planeta. Então, vamos aí para o nosso segunda parte, né? Segundo bloco. Guerra Fria, significado e origens. Então, o significado da Guerra Fria foi, a partir de 1945, o confronto político, militar, econômico e ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética, envolvendo seus respectivos aliados. Então, militar, não pôde haver um confronto direto entre essas potências, mas eles foram desenrolando aí nos adventos de descolonização da África e da Ásia, nas revoluções socialistas internas dentro de várias sociedades. Vamos falar aí, né? Para frente. Vários estados. Econômico, porque quem tem espaço de território, né, para consumo e para abastecimento de matéria-prima, esses blocos socialistas e capitalistas vão cada vez se ampliando mais, no sentido de garantir espaços econômicos, ideológicos, no sentido de propagar quem era o pior. Nós aqui, por exemplo, no Brasil, nos anos 60, nos anos 70, nós queríamos falar que estamos em crise, que algum acontecimento era ruim, negativo, né? Nós dizíamos, ó, a coisa está russa, né? O cara estava em situação ruim e falou, olha, está russo, meu irmão. Porque para nós aqui, que éramos aliados no capitalismo, estar russo significa estar ruim. Imagino, por exemplo, que a mesma coisa estava lá do outro lado, né? Então, a caça ao comunismo, né? As várias frentes de caça ao comunismo, perseguição aos comunistas, tudo faz parte desse setor ideológico, né?
dos capitalistas e, da mesma forma, na contrapartida dos socialistas. O significado, que também na Guerra Fria é uma grande corrida armamentista, isso nós já falamos lá na Primeira Guerra Mundial, final do século XIX, a grande corrida armamentista. A partir também da Segunda Guerra Mundial, houve de novo um incremento extremamente singular na história, muito grande, envolvendo a construção bélica, né? Setor militar. Vou dizer para vocês que por volta dos anos 90, cerca de 50% de todos os gastos com pesquisa científicas feitas no mundo, esses 50% era na área militar, né? E ela acontece até hoje, especialmente nos Estados Unidos, em Israel, na China, na Índia, né? Na Rússia, esse grande volume de dividendos aplicados no setor militar, no aprimoramento de armas cada vez mais sofisticadas, né? Então, na ideia do tempo é a construção de navios, porta-aviões nucleares, submarinos, mísseis, né? Nucleares. Então, a energia nuclear toma conta. Consequentemente, vem a corrida espacial, porque pensava que quem dominasse o espaço dominaria, naturalmente, o setor militar, né? Cada vez mais os empreendimentos e investimentos em aprimorar a pesquisa na área de energia nuclear para fins militares. Aí você tem, por exemplo, a primeira bomba atômica, né? A base do urânio, depois vem o plutônio, depois vem a bomba de hidrogênio, né? A bomba de nêutrons, cada vez mais destrutivas, mísseis balísticos cada vez mais precisos. E significa também a Guerra Fria dos conflitos que nós falamos, aí, militares localizados, né? Você tem, por exemplo, a questão da Coreia, do Vietnã, de Cuba, do Oriente Médio, né? As nações africanas, processo de independência da África e da Ásia, e outras, né? E, ao mesmo tempo, que nós chamamos de convivência pacífica. Aqui, Coreia. Por quê essa coexistência pacífica? Porque, embora esses conflitos se dessem, esses conflitos no sentido político, econômico, ideológico, a maioria das nações mantiveram relações diplomáticas, comerciais, né? É o caso, por exemplo, dos anos 70 e no início dos anos 70, quando o presidente Nixon, dos Estados Unidos, visita a União Soviética, né? E, da mesma forma, retribui a visita ao primeiro-ministro Leonid Brezhnev, visita os Estados Unidos. Posteriormente, a abertura da China para uma empresa americana, Coca-Cola, se instalar em território chinês. Consequentemente, a partir daí, as relações diplomáticas se intensificam. Então, é o que nós chamamos de coexistência pacífica, né? Cumpre aí também o papel da ONU, né, de manter, de negociar essas relações diplomáticas. E nas origens da Guerra Fria, eu chamo a atenção para vocês da doutrina Truman, né? Então, terminada a guerra, os países centro-oriental da Europa se tornam repúblicas populares, já disse isso antes, né? Então, o bloco socialista começa a se ampliar, a China logo depois se torna socialista, quer dizer, então um espaço territorial econômico muito forte, né? Mas a doutrina Truman ela inaugura a Guerra Fria a partir do momento que o presidente Truman, dos Estados Unidos, o governo americano, elabora o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, no sentido de criar um grande bloco dentro da América Latina, com exceção de Granada, todos os países da América Latina assinam, já se alinham ao capitalismo e
se comprometem, né, a se unirem caso qualquer um deles fossem atacados por qualquer ação anticapitalista, né? A criação da OTAN, que vem a partir do TIAR, então cria-se uma organização militar liderada pelos Estados Unidos, a organização do Tratado do Atlântico Norte, envolvendo aí forças militares da Europa Ocidental e dos Estados Unidos e Canadá, uma grande força militar estacionada em vários países ali da Europa Ocidental, né, com as suas bases militares de mísseis, né, de longo alcance, certo? Voltados para o bloco socialista na Europa Central Oriental, e o Plano Marshall no sentido econômico, de reconstrução da Europa Ocidental, reestruturação, recuperação, né, de ajuda econômica para os países europeus. Bom, a resposta é o que nós vamos chamar de cortina de ferro. Na época foi chamado assim, né? Então criou-se ali uma barreira militar naqueles estados socialistas que confrontavam a Europa centro-oriental com a Europa ocidental. Imagina ali, por exemplo, Hungria com a Áustria, né? A Tchecoslováquia com a Alemanha, né? Polônia com a Alemanha, embora a Alemanha ocidental, porque a oriental era socialista, a Alemanha foi dividida em duas, e um bloco se tornou socialista, sob a influência da Rússia, né? Da União Soviética. No sul, ali, as regiões da Albânia, da Iugoslávia, fazendo fronteiras aí com Grécia, Turquia, Itália e etc., né? Então, criou ali uma zona militarizada que não passava de um lado nem para o outro. E aquilo durou anos, décadas, né? Em resposta a esses tratados e acordos, né? E organismos criados a partir da doutrina Truman, a Rússia cria o Cominform, o Comunismo Internacional Revolucionário, que um acordo entre as nações socialistas de defenderem os seus interesses comuns contra, desculpem, contra as investidas do capitalismo. A criação do Comecon, que é um Conselho de Assistência Econômica Mútua. A Rússia apresenta um projeto a modelo do Plano Marshall, de ajuda à reconstrução, recuperação econômica das nações socialistas. O bloqueio de Berlim, quando a Rússia, né, dá uma resposta às nações capitalistas com o bloqueio de Berlim. Ora, Berlim foi criada uma zona neutra, a cidade de Berlim é a capital da Alemanha, né, quando a Alemanha ficou dividida na Alemanha Oriental socialista e na Alemanha Ocidental capitalista. A República Federal da Alemanha, que era capitalista, transferiu a sua capital para Bonn, na região ocidental, e Berlim continuou sendo a capital da Alemanha Oriental, República Popular da Alemanha. Mas uma zona neutra, em que havia ali o acesso dos capitalistas do Ocidente, da Alemanha Ocidental, né? Havia um trânsito ali, possibilidade das famílias. Então, resolve bloquear. Então, o que foi permitido aos capitalistas foi que criassem uma base aérea em Berlim. Eles vinham dar assistência aos berlinenses, né? Por avião, via aérea, né? Fechou em Berlim, né? E o ponto máximo disso, em acordo, é em 61, a construção do Muro de Berlim, quando também dividem a cidade de Berlim, com um muro construído aí, que foi símbolo da Guerra Fria, né? E que nos anos 90, 91, foi derrubado, significando o fim do socialismo real, né? Nós vamos falar disso mais para frente. E também, em resposta à criação da OTAN, criou-se o Pacto de Varsóvia, em 1955, né? Uma organização militar, participação dos países
socialistas para defenderem os seus interesses. Esse terceiro módulo aí do nosso PowerPoint, nós começamos a falar dos conflitos, né? Primeiro, uma intensa propaganda ideológica, aquilo que eu disse para vocês, né? O comunismo é bom, o capitalismo não presta, o comunismo é o demônio e o capitalismo é o que presta. Então, a grande propaganda, cada um, né, tentando aí criar ideias né, de pegar aquelas questões que sempre foram críticas desses sistemas, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, no Ocidente está ruim, está russo, né? A corrida armamentista, que foi aí a construção mesmo de mísseis intercontinentais, bombas atômicas, bomba de hidrogênio, submarinos atômicos, né, movidos a energia nuclear, com alto poder de destruição, mísseis, bombas atômicas, né? Aviões supersônicos que davam a altas alturas, em altas velocidades, né, carregando, portando aí mísseis de longo alcance, bombas, né? E o que não vai nos chamar mais atenção é a Guerra da Coreia, de 1950 a 53. Nós vamos falando aí depois, né? A Guerra do Vietnã, né? A Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, são fatos aí mais expressivos da Guerra Fria, que ocorreram durante esse tempo da Guerra Fria. Então, o caso da Coreia é que, e a Coreia, após a Guerra da Coreia em 53, se percebeu que, de fato, agora não tinha jeito de haver um conflito entre grandes potências, então começa-se aí então, a terem novas relações diplomáticas, ou, né, recuo em determinadas condições, porque ali se percebeu claramente na Guerra da Coreia que poderia haver o fim da humanidade, né? Então, em 1948, houve a criação dos dois estados coreanos, que é uma conferência do Egito, né? Embora a conferência de Potsdam, final de 1948, tenha criado essas duas Coreias, essas duas ainda não são estados, né? Uma área ao norte sob a influência dos socialistas soviéticos, outra área ao sul sob os capitalistas norte-americanos. Em 1950, os norte-coreanos invadem a Coreia do Sul. Que do Sul foi forte, né? Do Sul, né? E aí, os americanos rapidamente desembarcam na Coreia, na Península Coreana, né? Param o avanço dos comunistas norte-coreanos e começa uma contraofensiva, e as forças americanas e sul-coreanas vão invadir a Coreia do Norte, e a China, então, entra na guerra a favor dos socialistas, né? E aí ocorre uma das guerras mais catastróficas, morreram aí 2.500.000 pessoas. Você imagina, soldados e só 20 países participaram daquele conflito, né? Se envolveram no conflito, do lado capitalista e do lado socialista. Então, a Coreia foi destruída, né? Quantidade de mísseis e de bombas. Só não se jogou bomba atômica porque, embora o general MacArthur, dos Estados Unidos, fizesse questão de ter bomba atômica da China, sabe, que entrou lá dos socialistas, a Inglaterra e França falaram, não, pode parar, que isso aí não vai, isso não vai parar agora, se nós começarmos uma... Né? Ainda bem que parou lá no Japão, essa coisa da guerra atômica, né? Paramos no início. Se isso continuar, uma hora dessa, nós vamos desaparecer tudo. Então, chegou-se ao armistício chamado de o armistício de Panmunjom, Munjom, sei lá como é que fala coreano, mas dividiu ali no paralelo 38 a Coreia do Norte em dois estados.
autônomos, soberanos entre si. Ao norte, socialista, Coreia do Norte, e ao sul, capitalista. Então, o fruto da divisão da Coreia é justamente os conflitos, os interesses dos socialistas e capitalistas, né? É uma questão que está aí até hoje para ser resolvida entre os próprios coreanos, quer dizer, vamos ver no que dá aí no futuro. Eu fico por aqui e agradeço a todos. Na próxima aula nós vamos seguir com esses conflitos, tá bem? Então, paz e bem para todas e para todos. Fiquem em paz.